E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Novo Elmo, sou o Roberto Rossi. E hoje nós vamos continuar, vamos dar sequência ao nosso ciclo de vídeos sobre o sagrado feminino. Vamos falar sobre o quarto arquétipo, que é a feiticeira. Venha comigo, vamos lá. Você já sabe, né? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber a informação de conteúdo. Se você já é nosso seguidor ou seguidora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda também, e é um prazer ter vocês aqui de novo. Vamos continuar aqui rapidinho a nossa conversa, que está muito interessante. Então nós já falamos sobre 3 arquétipos do sagrado feminino, foram os 3 últimos vídeos. Nós falamos já sobre a donzela, a virgem, a mãe e a guerreira. E hoje nós vamos falar sobre a feiticeira. Que é, vamos colocar assim, um dos arquétipos mais perseguidos, mais execrados, mais depreciados da mulher, ou da energia feminina. Por quê? Porque a mulher, ela tem em si uma força que nós homens encarnados, a partir de quando descobrimos essa força, nós passamos a invejá-la, que é a magia. Veja que é muito raro, existe, mas é muito raro você ter linhagens mágicas masculinas. Linearidade masculina de magia, a mais conhecida é de Merlin. Né? Agora, feminina, meu amigo, é o que mais tem. Tem inúmeras figuras femininas de magia, de poder, no decorrer da história, na literatura. Então, quer dizer, a força da magia, ela é feminina. Você pode perceber que aqui no planeta Terra, né, o que compõe o planeta Terra são os 4 elementos. Fogo, terra, ar e água. Só que, beleza, tem fogo, terra, ar e água, mas o que eu faço para fazer com que esses elementos eles produzam alguma coisa? Eu preciso ter uma quinta energia, a manipulação, que depois vai gerar a alquimia. Tá? Esse conhecimento de manipulação ele está diretamente relacionado com o feminino. Por quê? Magia, a magia mais elementar que existe, é a magia de criação. E a magia de criação, o ato de criar, ele é um ato feminino. Por quê? Você vai gerar uma vida, você vai gestar uma vida. Vamos dar um exemplo que, vamos supor aqui um engenheiro que vai projetar um prédio. Quer dizer, por mais que a gente tenha aqui uma ciência, que ela é logocêntrica, que ela é exata, que ela é todas essas pataquadas aí que os cientistas ficam dizendo, né? Ficam repetindo para ver se convencem e nunca conseguem se convencer, estão sempre em crise. Mas tudo isso nada mais é do que um ato de criação. Então, você pegar um pedaço de papel, fazer um desenho, cálculos e tal, fazer ali um desenho de como vai ficar uma coisa pronta. Essa projeção, digamos assim, ela é o engravidar, né? É a fecundação. Olha que interessante. E a construção depois de pronta, todo o processo de construção até ela ficar pronta, seria a gestação e o nascimento. Então o processo de construção, né? Então é lá fazer alicerce, subir as paredes, fazer broca e tal, pegar esse prédio e torná-lo real, para depois inaugurá-lo, que seria o nascimento, é um ato de criação, é magia. Às vezes a gente acha que fazer magia, por causa aí também do cinema hollywoodiano, que eu adoro, mas às vezes exagera algumas coisas, a gente acha que magia é você, né, pegar um monte de raio e fazer e acontecer e jogar um não sei o que lá no outro, um artefato. Não. Você pensar, imaginar alguma coisa na sua concepção e fazer aquilo, né? Então, você concebeu, olha lá,
concepção, você concebeu, você projetou e criou, você passou por um processo de gravidez, né? Gravidez alquímica, claro, né? Não é a gravidez de geração da vida que nós conhecemos, mas é uma gravidez filosófica, que não deixa de ser também uma gravidez. Então é uma energia feminina, então é magia. Então a feitiçaria nada mais é do que, ou magia, né? A gente pode usar aí também, bruxaria, né? Feitiçaria, magia, bruxaria, são todos nomes diferentes para a mesma coisa que é o quê? Manipular elementos e artefatos para criar alguma coisa. Aqui no nosso mundo, por que é difícil a gente fazer essa manipulação de uma forma mais esotérica, mais etérea? Porque a gente vive num mundo de matéria. Você precisa ser uma pessoa extremamente desenvolvida espiritualmente. Você tem que ter um monte de dom espiritual para você conseguir fazer materializações aqui, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O próprio mestre do Paramahansa Yogananda, o Siri Yukteswardi. Quer dizer, ele era um desses. Ele era capaz de materializar coisas. Só que nós estamos falando de um cara que, velho, é um avatar. E nós conversamos já no vídeo sobre avatar, né? O que é um avatar? Ele é uma manifestação divina aqui no planeta. Então é naturalmente poderosa, né? O que acontece? Só precisa, sim, despertar essa magia em si. Nem todos nós temos essa magia em si, mas nem todos nós, a gente vem aqui para o mundo com o objetivo de despertar numa encarnação, ou num grupo de encarnações, essa magia, né? Aí depende do porquê cada um encarna aqui no planeta Terra. Mas criar coisas aqui no nosso mundo é complicado por quê? Porque o nosso mundo ele está regrado para a vida na matéria, né? Então, tem gente que consegue, é possível conseguir, mas é difícil pra caralho, né? Então, você tem que ter dons psíquicos, né? Dons espirituais extremamente desenvolvidos. E geralmente quem tem esses dons faz o quê? Bosta, é merda. É ao invés de usar esses poderes para o bem de si mesmo e dos outros, ele usa para a dominação. E o que acontece? Os poderes são tirados. Não é que eles são tirados, eles são bloqueados, vetados, cortados. Por quê? Tudo que acontece nesse mundo é preciso abrir um canal de conexão com mundos mais sutis, né? Então, prova disso é que antes, vamos retomar o exemplo do prédio, antes do prédio estar construído, eu preciso conceber ele na minha cabeça, eu preciso ver a imagem aqui dentro. Isso é magia. Ele apareceu aqui. Aqui dentro. Eu vi ele aqui, em algum lugar aqui do meu cérebro, eu imaginei. Eu tornei algo que era nada. Olha aí o caos, por exemplo, né? Podemos pensar assim. Eu peguei o caos primordial aqui da minha mente, modelei e gerei uma construção. Só para ficar no exemplo do prédio que eu dei ali para vocês. Poderia ser outra coisa, né? Mas só para ficar ali no exemplo do prédio que a gente está conversando. Então, quer dizer, eu concebi aqui dentro. Primeiro, eu fiz um processo de criação, para depois tornar isso realidade, né? Então, o processo de concepção é fácil, né? Quer dizer, fazendo um paralelo aqui engraçado, né, jocoso, com a concepção do ser humano, né? Então, transar é uma delícia. Agora, a gravidez, para a mulher, é uma coisa assim, é uma espécie de ufania, né? Sim, a mulher, ela fica em estado de graça, mas é difícil. Ela está num estado grave, daí vem a palavra gravidez. Ela requer cuidados especiais, né? Então ela precisa constantemente estar sob cuidados. Por quê? Porque a geração de uma vida, o fazer não é fácil. É perigoso, porque vai exigir muita energia da própria mulher. E aí quando nasce, então, aí vem a parte mais difícil de todas, que é criar essa criatura.
fazer com que essa criatura vire gente. Essa é a parte mais complicada, porque depois que o ser ele é concebido, ele é criado, ele nasce, o que acontece? Um espírito que vai habitá-lo cola nele. E nunca se sabe que espírito é esse. Você só vai ter conhecimento disso no decorrer da vida, na convivência com esse novo ser que foi gerado. Percebeu? Então, cara, tudo isso é feitiçaria. Feitiçaria não é só ficar fazendo culto ao demônio, né, entre aspas. Né? Porque primeiro, fazer culto ao demônio, tá, qual? Tem tantos, né? Você precisa saber qual demônio você está cultuando, né? Precisa saber o que ele quer, se o que você está oferecendo está agradando. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, porque essa história que o cristianismo inventou de satanismo, de culto ao demônio, de culto não sei o quê, isso não é magia. Isso é uma filosofia contrária, né? Mas ainda assim é cristianismo. Uma vez eu provei isso para um aluno meu, né? Você sabe que adolescente tem essas manias aí de flertar com essas coisas assim que são transgressoras. Eu acho isso fenomenal. Trabalhar com um adolescente é muito legal porque eles têm a semente da transgressão, e a transgressão ela é uma necessidade na evolução. E aí tinha uns caras, né, que gostavam assim, de uns lances assim, de uns pentagramas invertidos, cruz invertida, e demônio, e camisa preta, e não sei o que, achando que isso é ser satanista. E na verdade, antes de você ser satanista, você precisa entender que você é um cristão. Por quê? Porque você só pode ser satanista se você é contrário a Deus. Se você é contrário a Deus, você presume que ele existe. Se ele existe, você acredita que ele existe, mesmo que seja para contrariá-lo. Portanto, você é cristão. Então o satanismo está dentro da religião cristã, né? Então não é bruxaria, não é magia. É uma filosofia religiosa, contrária, que se opõe àquilo que é, vamos colocar assim, autorizado, estabelecido, mas é cristianismo. Não, a magia é aquilo que o próprio Cristo fez na cruz. O que ele fez? Ao morrer da forma como morreu, ele criou um canal, olha só, um canal perene, né? Eterno, de comunicação direta com o próprio Deus. Então você não precisa, por meio, através de Cristo, vamos colocar assim, ele é o único intermediário para você chegar à fonte criadora. Né? Foi o que ele disse, não foi? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Como que ele fez isso? Né? Através do sacrifício dele, ele utilizou-se de uma magia poderosíssima de criação para unir céu e terra. Por isso a simbologia da cruz, né? Você vê que todas as direções, elas convergem para ele, né? Norte, sul, leste, oeste. Todas as direções, né, no Cristo crucificado, apesar dele estar ali passando por um suplício, sendo torturado, dando a sua vida numa máquina de tortura, a simbologia mágica que está envolvida ali é o quê? É a convergência de energias. É o centrar-se em si mesmo, que é um ato feminino. Portanto, a magia, gente, ela é feminina. Então, para a gente desenvolver, olha só como isso é verdade. Para a gente desenvolver as nossas habilidades mágicas, o que a gente tem que fazer? Meditação, que nós já conversamos nos outros vídeos sobre o sagrado feminino, que é feminino. Concentração, controle das emoções. Tudo isso é o quê? É você criar um cordão umbilical consigo mesmo. Então, cortar o cordão umbilical com a mãe. Então, parar de depender de um outro ser. Mas para isso você precisa criar um outro cordão umbilical consigo mesmo. Centrar-se em si mesmo. Né? Então, esse procedimento, ele é um procedimento que as mulheres, historicamente, têm muito mais desenvolvido do que os homens. Né? E não vou dizer que é mais fácil, mas
As mulheres têm naturalmente, a energia feminina, vamos colocar assim, né? A energia feminina tem naturalmente uma facilidade muito maior de se centrar em si mesma, de olhar para suas emoções, de pensar em si do que os homens, né? Estar consigo, estar perto, estar próximo. Isso é o elementar para você iniciar na magia. E, portanto, é um ato feminino. Gostou? Se você gostou, deixa seu like, né? Não esquece, eu não tenho pedido para vocês, né? Mas faz essa gentileza, por favor. Deixa o seu likezinho aí e compartilha se você quiser. Na próxima semana nós vamos falar sobre o quinto arquétipo. Não perca, hein? Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau!